qual é, de fato, a solução para os seus problemas? Essa foi a pergunta que me levou a ter esse canal no YouTube e a atender várias pessoas. Mas, voltando ao assunto principal, qual é, de fato, a solução para os seus problemas, você que está assistindo. Entenda o seguinte: primeiro, pensa aí na sua cabeça quais são os seus problemas, os principais, os maiores, certo? E aí você começa a ficar até em dúvida, porque assim, quais são os maiores, né? Como que eles surgem? Essa é a segunda pergunta. Como surgiu esse problema? Pensa em um, principalmente, e se pergunta como que esse problema surgiu, como é que foi a primeira vez dele, né? Então eu quero desafiar você a pensar sobre isso. E o que me levou a gravar vídeo, né? Eu faço rondas na cidade e ando por muitas regiões, né? Então, assim, eu ando tanto na região muito rica da minha cidade, eu moro em Palmas, tanto é que você está vendo aí, ainda temos muito da natureza, né? Prédio em construção, se eu não me engano. Ah, não, já está construído aquele lá. Mas ainda tem, assim, no centro da cidade, ainda tem terrenos que estão... A cidade está em desenvolvimento, né? Então, assim, mas não muda muito. Nós temos um pouco do interior, um pouco da cidade grande, aqui em Palmas. E aí, assim, eu sempre me perguntei por que essas pessoas aqui ganham muito mais do que aquelas pessoas que moram lá. E detalhe, todas elas têm problemas. E uma coisa interessante que eu descobri é o seguinte, porque eu conheço gente nas duas regiões, né? Ou nas três, né? Tem a classe média, classe alta e classe baixa, né? Não sei se é assim que denomina, mas tem um povo que não tem o suficiente para sobreviver, né? Então, assim, o que leva uma pessoa a ser necessitada e o que leva uma pessoa a ser altamente abastada? O que leva uma pessoa a ter as coisas, mas não ser abundante? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque tudo isso decorre de problemas. Então, os problemas é que levam a pessoa a isso. E recentemente eu tive uma nova percepção, né? Como vocês sabem, eu sou legendário 57.634. Para ter esse número você tem que subir a montanha conosco. E aí me veio uma reflexão, né, sobre as três montanhas. Então essa é uma delas. Eu vou só resumir para você entender como se formam os problemas, né? Você tem um alvo, um objetivo, você tem um propósito de existir. Quando você não descobre esse propósito, você vive com problemas. Então, as pessoas que mais têm problemas irresolvíveis, porque todos nós temos coisas para resolver, tem gente que vai lá e resolve. Mas as pessoas que têm problemas sem solução, geralmente, ela se perdeu na busca pelo propósito. Então, a primeira montanha, quem sobe são os seus pais, os seus criadores, né? E quem... Oi? Pode ser. Geralmente quem sobe são seus pais, né? Eles te levam para o topo da montanha na sua vida, né? Que vai ali até os 12, 14 anos de idade. E aí a vida adulta tem mais duas montanhas para você subir. A maioria sobe apenas uma. A maioria. E esse é o problema. Qual é a segunda montanha que uma pessoa sobe da vida adulta? É quando ela atinge os seus objetivos, quando ela conhece o seu propósito e quando ela vive de acordo com o propósito. Não adianta descobrir, tem que viver de acordo. Então, essa é uma segunda montanha. E aí, a terceira montanha é o que eu chamo de montanha da multiplicação. É quando você multiplica as coisas. Essa é a montanha mais difícil e poucas pessoas sobem. Primeira multiplicação, quando você prolifera, né, digamos assim. Daí que vem a palavra prole, né? Então, quando você tem filhos, quando você tem netos, então você se multiplicou. Quando você tem um serviço que ensina as outras pessoas a fazerem algo. Então, por exemplo, um dos maiores exemplos é o professor, porque não existe um médico sem professor, não existe juiz sem professor, não existe
essa tecnologia que você está usando não existiria sem os professores. Se não houvessem professores, você não teria como estar agora assistindo esse vídeo, porque ele multiplicou o conhecimento, a pessoa pegou esse conhecimento e fez algo com ele. Então, esse é um tipo de multiplicação. O outro tipo de multiplicação é quando você ensina as pessoas a subirem a montanha delas. Então, a pessoa tem um propósito. Qual é o seu propósito? Eu não sei. Mas a partir do momento que você conta qual é o seu propósito, eu te ajudo a subir, eu estou subindo a minha terceira montanha, enquanto você está subindo a sua segunda. E se nós formos olhar, o próprio Senhor Jesus, ele fez isso, né? Então ele poderia vir, pregar, morrer e subir para o céu e pronto. Mas não, ele resolveu contar com pessoas. Por isso que uma das soluções dos seus problemas, uma das principais, das grandes soluções é: viva em comunidade, não fique sozinho. E por que que muitas vezes as pessoas têm problemas irresolvíveis? Porque a solução está na boca da outra pessoa. O que a pessoa fala, o que as pessoas têm a dizer é uma solução e o outro não quer ouvir. A solução muitas vezes está no bolso de outras pessoas. Entenda, entenda. Por exemplo, muita gente tem problema financeiro e problemas financeiros atraem outros problemas muito grandes. Então, o que acontece? Quando você pensa dessa forma, você vai ver o seguinte: se você vendesse mais, você resolveria boa parte dos seus problemas. Se você produzisse mais, se você prestasse mais serviço, se você tivesse mais clientes, entendeu? Então, boa parte dos seus problemas se resolveriam, porque você teria mais dinheiro. Mas onde é que está a solução? No bolso de outra pessoa. De onde vem a venda? Do fato de você viver em comunidade, você saber quais são as necessidades das pessoas e se interessar em resolver não por causa do dinheiro, mas porque você vive em comunidade. Quantas vezes eu vi gente ganhar dinheiro não porque fosse bom em vendas, mas porque é bom de relacionamento. Mas esse não é um vídeo sobre vendas, tá? Tô só te dizendo o seguinte: qual é de fato a solução para os seus problemas? A primeira solução é viver em comunidade. Nunca fique sozinho, nunca. A gente fica sozinho assim, lógico que eu estou falando de. Você pode ficar sozinho para refletir, você pode ficar sozinho no seu dia e tal. Mas quando você se enxergar isolado, saiba que você está com risco de cair numa depressão, está com risco de passar a faturar menos, você está com risco de se isolar e de adquirir outros problemas que você não tinha antes. Então tem gente que tem um problema, aí ele se isola e adquire mais 3, entendeu? Mais 7, né? Então nunca fique sozinho. Segunda solução para os seus problemas é você se desenvolver como pessoa. Porque muita gente não vive em comunidade porque não se desenvolve como pessoa. Entende a diferença? Então, a pessoa ela quer dizer o seguinte: eu sou desse jeito e ninguém me muda e tal, 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 tal. Você vai viver sozinho. Porque não há ninguém que seja 100% do jeito que ele quer o tempo todo e que viva junto com outras pessoas. Talvez tenha um ou outro aí que te ature, né? Mas, às vezes eu falo para os meus amigos, né? Eu fico muito triste quando eu ouço falar de casais que se separaram. Porque casamento é um projeto de Deus. Então, quando uma pessoa se separa, principalmente casal jovem, né? Muitas vezes com filhos pequenos, né? Então, o estrago é horrível. E quando você vai buscar a causa, geralmente assim, o pessoal fala: é porque a gente brigava muito por dinheiro, é porque não se dava bem na cama, é porque não sei o quê. Mas no final é orgulho. E não é só de uma parte, geralmente é das duas. Talvez um tenha menos que o outro, né? Mas assim, muitas vezes não. Quando você vai a fundo no problema, é orgulho. Orgulho de um lado, orgulho do outro, e aí aquilo cria uma outra situação. Aí a pessoa fala: foi essa situação que deu errado. Não. O problema foi lá atrás, quando você disse isso, quando o outro falou isso, o outro respondeu isso e foi criando o problema. Aí lá na frente tem um problema que se torna irresolvível, porque surgiu de algo muito grandioso. E assim nas relações também. Por que eu sou um bom vendedor?
Porque você se relaciona bem. Por que eu sou um mau vendedor? Porque você não se relaciona bem, certo? Então, essas duas questões aí. Desenvolver como pessoa. Agora, como se desenvolver como pessoa? E aí vem, talvez, se eu fosse colocar numa ordem, seria de fato o primeiro passo, né? Eu falei do 3, 2, 1, né? Em vez de falar 1, 2, 3. Então, eu falei de viver em comunidade, mas isso é o terceiro passo, de se desenvolver como pessoa, e isso de fato é o segundo passo, é o único que está no lugar. E o primeiro passo seria um desejo profundo de aprender, entende? Porque você só alcança novos resultados com novos aprendizados. Você não alcança novos resultados com antigos aprendizados. Os antigos aprendizados, eles funcionam como base, mas não como regra. Entende a diferença? Então, assim, quando você tem um, um resultado extraordinário, geralmente vem de um aprendizado extraordinário. Entenda, não é para você dispensar tudo que você sabe, mas é para você entender o seguinte: por que eu preciso de um profundo desejo de aprender? Porque muitas vezes você já sabe de algo, só tem um detalhezinho que está faltando você aprender, naquilo que você já sabe. E às vezes um detalhe é uma mudança drástica naquilo que você tem que fazer. E aí a pessoa fala assim: como é que vende? Não, eu sei tudo sobre vendas. Como é possível alguém saber tudo sobre vendas? Eu acredito que seja impossível, né? Como é que faz para tal coisa? Ele fala assim: não, eu já sei. Na verdade, ele já sabe. Só que tem detalhes no que ele sabe que estão errados. Não é que tudo está errado. Então, esses são as três soluções, né? Desejo profundo de aprender, aí você vai se desenvolver como pessoa, vai viver em comunidade, e a comunidade que você vive resolve os seus problemas ou te ajudam a resolver os seus problemas. Entende isso? Por exemplo, uma vozinha que se sente solitária, ela tem filhos e netos que não a visitam. Isso é um problema que a gente vive, inclusive. Nossa sociedade está envelhecendo. Ok. O que aconteceu durante a vida para que esse problema existisse? Então, dependendo da forma que essa vozinha criou seus filhos e criou seus netos, se relacionou com a sua família, ela é muito visitada ou pouco visitada. Lógico que tem a questão da ingratidão por parte de alguns e tal, mas é um problema irresolvível que alguém da comunidade pode resolver. Um filho pode dizer: olha, vamos visitar nossa mãe, vá visitar sua avó. Então, a vida em comunidade, claro que eu peguei um exemplo assim bem tosco, né? Vendas. Você vende mais se você estiver em comunidade. Pessoas que se relacionam bem geralmente vendem muito bem. Pessoas que se relacionam mal geralmente não vendem tão bem assim. Claro que tem que ter um foco na venda, né? Não adianta só se relacionar bem, você tem que ter o foco em vender. As pessoas têm que saber o que você faz, né? Mas por que eu comecei todo esse assunto? Deixa eu te explicar um negócio. Eu comecei falando sobre a solução, e aí falei que ando muito na cidade, né? E viajo muito, né? Conheço as 5 regiões do país, conheço várias capitais do Brasil, e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: o ser humano ele precisa de uma solução, certo? E nós sabemos que existem várias soluções e todas as soluções não resolveram todos os problemas. Então ainda tem gente passando fome, ainda tem gente sendo agredida, ainda tem gente é, é, com dificuldades, né? Ainda tem gente morrendo de fome, de frio, de desespero, né? De depressão. Então qual que é a solução? Então eu pensei assim: sempre na história houve revoluções. Revoluções existiam por quê? Porque existia um problema tão grande, mas tão grande, que existia uma revolução. Alguém se levantava e dali ele ganhava um grupo e o grupo começava a fazer alguma coisa que resolvia os problemas das pessoas, né? E eu fiquei pensando, qual será a próxima revolução, né? Nós tivemos aí algumas revoluções, né? Inclusive no Brasil a gente vive uma revolução política, né? Não gosto de falar disso, mas só para citar. Existe aí uma questão de desemprego, também vai haver uma revolução em algum momento. Existe aí uma necessidade econômica muito grande, também vai haver uma revolução. Mas o mais interessante é que nenhuma dessas coisas resolve de fato o problema. Ele dá ali um giro, né?
Ele resolve o problema de alguns e tem gente que passa pelas soluções e depois de passar ele continua no mesmo problema. Você já percebeu? Tem gente que sempre está com um problema que ele não consegue resolver. E aí essas 3 soluções até que são muito boas, de desejo profundo de aprender, desenvolvimento pessoal e vida em comunidade. Mas ele não resolve todos os problemas, ele resolve a maioria. E aí, quando eu paro para pensar sobre isso, o que eu vejo? Que existe uma solução eterna, né? Que eu pensei em tudo isso, né? De onde vem a solução? Da polícia, dos políticos, dos ricos, dos pobres, dos sábios, dos trabalhadores, dos preguiçosos, né? Preguiçoso também dá soluções, né? Todos esses que eu falei têm soluções, né? Você está com um problema de criminalidade, você vai chamar a polícia. Se está com um problema governamental, tem que ir para a votação. Você tem um problema financeiro, você vai procurar alguém que tem dinheiro. Você tem um problema de desemprego, você tem que aumentar o número de empresários, né? Você tem um problema ali numa comunidade, tem alguém da comunidade que precisa saber apresentar quais são os problemas da comunidade. Então, tem muitas soluções. Eu falo que o preguiçoso ajuda muito pelo seguinte: hoje, se você tem controle remoto na sua TV, é graças a alguém que pensou dessa forma, né? Não estou dizendo que o cara é preguiçoso, mas com certeza alguém parou para pensar assim: rapaz, como mudar de canal sem ter que levantar do sofá, né? Eu, eu, eu ainda peguei aquela televisão zona de tubo, né? Que você trocava o canal, ela estralava assim, tac, 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 e aí ia trocando. Ou os botõezões grandões que também, né? Enfim. E aí, pensando nessas soluções, eu pensei assim, nenhum desses resolve o problema por inteiro. O que resolve? Jesus Cristo. Agora, o que em Jesus Cristo? Porque assim, ele é a solução, mas é como se fosse um pacote muito grande que a pessoa diz que já conhece. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, a solução é Cristo. Aí eu falo, eu tenho Cristo. Por que eu não tenho meus problemas resolvidos? Muito bem. Vou te explicar um pouquinho sobre o ramo da internet. Quando a gente pensa em tecnologia, né? Internet é uma das principais, né? Sem ela, as outras tecnologias não teriam tanta visibilidade. Quando você vai enviar um pacote para alguém, uma mensagem, enfim, como um arquivo zipado, né? Imagina que você pega vários arquivos, põe dentro de uma pasta, faz isso com várias pastas, pega todas essas pastas, põe dentro de uma outra pasta, compacta, né? Que é no ponto zip, é o ponto RAR, ela diminui o tamanho, e aí você envia, chega lá, a pessoa tem que extrair, e aí ela vai ter acesso, ela vai ter que abrir pasta por pasta para abrir arquivo por arquivo. Pois bem, é exatamente isso. Então, assim, Jesus é a solução? É. Só que Jesus, ele veio à Terra como Deus. E aí ele chega aqui, e aí as pessoas falam, pronto, Deus chegou. Mas qual é a solução? Aí ele começa a falar. Se você que me ouve praticar o que você está ouvindo, então você terá a solução dos seus problemas. Entendeu? Então, assim, primeira prática, eu espero que você tenha entendido de fato, porque isso daqui é a solução definitiva para todos os seus problemas. É assim, você crê em Jesus Cristo, ok. Agora você precisa caminhar com Ele. Eu vou resolver um problema de cada vez. E como é que eu vou resolver um problema de cada vez? Praticando aquilo que Jesus falou. É como se você estivesse desempacotando, ou seja, extraindo cada arquivo. Como é que eu lido com o meu casamento? É um ponto. Você precisa entender o que Deus pensa a respeito de casamento. Eu preciso criar bem meu filho. Então, só o fato de eu ter Deus quer dizer que meus filhos vão ser bem criados? Não. Agora, quando você começa a praticar aquilo que Cristo falou, aí você começa a educar bem seus filhos. Entende? Então, existe uma solução para cada situação. E essa solução, ela está em Cristo. Só que aí você precisa extrair. E a primeira forma de extração
de Cristo é você orar. Então você precisa aprender a orar. Sem oração não tem comunhão, não tem conexão com Deus, certo? Segunda coisa, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler. Porque assim, é só eu orar e pronto, mas você pode ter muitos insights, e alguns vêm de você, da alma, do mundo, da filosofia que você tem, e algumas vêm de Deus. Como é que eu sei o que está de acordo com a vontade de Deus? Quando eu leio a Bíblia e vejo que aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Então, a terceira coisa é você de fato viver o cristianismo como estilo de vida. Não é uma coisa que você, sim, eu vou lá na igreja, eu vou resolver todos os meus problemas. Você precisa praticar, não foge do dia a dia. Hoje você leu a Bíblia, hoje você orou, hoje você agradeceu a Deus, hoje você teve comunhão com Deus, não teve, você vai ter o mesmo problema de quem não crê, entendeu? Porque você tem um pacote, é como se eu tivesse ali um vírus no computador, e aí eu recebi um pacote onde tem um antivírus, mas eu não coloquei ele para rodar. Então o vírus continua, mesmo a solução estando ali. Então você tem Deus, mas você não pratica aquilo que Deus ensinou, o problema vai continuar. E às vezes parece até que o crente vive igual ao não crente. Por quê? A pessoa que crê em Deus vive igual a pessoa que não crê. Por quê? Mesmo ela tendo Deus, ela não pratica aquilo que Deus ensina. Ela fala, por que eu vou à igreja e continuo com os meus problemas? Porque você precisa praticar. Tem problema que leva tempo para resolver. Tem problema, enfim. Não vou falar de problema, eu estou aqui para falar, na verdade, de solução, né? Espero que você tenha entendido isso. E basicamente é isso. Espero que. Eu estou aqui no borracheiro, né? Vim consertar o pneu do carro. Resolvi parar aqui e gravar para vocês. Achei que ia levar poucos minutos, né? Mas eu gosto de falar. Não vou pedir desculpa por isso. E espero que você realmente consiga extrair o conteúdo desse vídeo, né? Porque é o que é mais importante. E dê um feedback aí. Coloque aí nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, tá bom? Lembra de se inscrever, tá? Eu recebo muita gente aqui no meu canal que assiste o vídeo, gosta, curte e tudo mais e não se inscreve. Quando você se inscreve, você me ajuda e ajuda também a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Não fique com a bênção sozinho, né? Curta, comente, compartilhe para que outras pessoas vejam também, tá bom? Se ajudou você, com certeza vai ajudar outras pessoas, tá? Eu te aguardo no próximo vídeo. Tem umas séries aí muito bacanas de histórias que eu criei para explicar melhor o que eu faço, né? E espero que você assista, goste, curta, comente, compartilhe. E é isso aí. Tchauzão. Te vejo no próximo vídeo.